Então, gravação da resolução das minhas recomendações para o Khan Academia. Então, aqui eu tenho novamente mais um teste, resolução em equações e inequações. Então, o segundo teste. Então, vamos iniciar. Esse teste ele é composto de 5 perguntas e o prazo, o tempo recomendado é de 15 a 20 minutos para a resolução das 5 perguntas. Primeira questão. Encontre o valor de x. Então ele me dá uma equação e pede para determinar o valor de uma determinada variável. Encontrar o valor de uma determinada variável. Nesse caso eu tenho duas variáveis. Não significa que eu vou ter que encontrar o valor das duas. Só encontrar o valor daquela que ele solicitou em função da outra. Então a nossa equação é menos px mais r, que é igual a menos 8x menos 2. Então aqui eu tenho a nossa equação. Então vamos resolver. Isolando o x, isolando o x. Então eu tenho menos px menos 8x mais 8x, que é igual a menos 2. Então mais r menos r. Aqui eu tenho uma soma, nesse caso é uma subtração, uma soma, uma adição, e dentro dessa soma eu tenho um termo que é comum, que é semelhante nas duas parcelas, que nesse caso aqui é a nossa variável x. Então ele eu posso colocar em evidência. Então x é igual a menos p mais 8. Esse processo em evidência é colocar aquele termo que é comum entre todas as parcelas. Então o nosso termo comum é x. Se você fizer a multiplicação distributiva, você vai voltar para a linha anterior, que é igual menos 2 com menos r. Aqui eu não tenho um termo semelhante, eu não posso fazer soma ou subtração. Poderia fazer multiplicação ou divisão, indicar apenas também. Então nesse caso vai repetir, menos 2 menos r. E isolando o valor do x, esse termo, como ele está multiplicando, então tem que passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então x é igual a menos 2 menos r dividido por menos p mais 8. E aqui termina a nossa solução. E agora vamos escrever essa resposta. Ele já abre o artimanho, né, o artifício matemático para você colocar conforme está escrito. E aí ele pede o valor do x. Então eu tenho que colocar exatamente a nossa fração. Então a nossa fração é uma fração aqui, denominador, numerador, o de cima, é menos 2 menos r. Então, menos 2 menos r. Lembrando que o 2 e o r eu coloco via teclado. Denominador, então clicamos na parte inferior, na parte de baixo. Então, menos p mais 8. E agora verificamos a nossa resposta. Então, uma resposta correta. Nossa próxima pergunta. Próxima pergunta. Quais das equações a seguir têm exatamente uma solução? Escolha todas as respostas aplicáveis. Então, nesse caso, eu tenho que verificar cada uma dessas equações e verificar qual delas tem somente uma única solução. Então, vamos verificar a primeira. Então, verificando aqui a primeira equação. Então, eu tenho menos 13x mais 12, que é igual a 13x menos 13. Então, isolando, menos 13x,
Então, mais 13 menos 13x, que é igual a menos 13, mais 12, então, menos 12. Menos 13x com menos 13x. Então, aqui eu tenho menos 26x. Então, menos 13 com menos 12. Então, aqui eu tenho menos 25. E aí, encontrando a nossa solução, tenho que x é igual a menos 25 dividido. Ele está multiplicando, então a operação inversa é divisão, menos 26. E aqui é apenas um jogo de sinais. Tá? Então, sinais iguais. Então, x é igual a 25 sobre 26. Então, aqui eu tenho apenas uma única solução. Então, a nossa primeira equação está correta. Só que aí eu tenho que verificar as outras, porque ele escolha todas as respostas aplicáveis. Então, pode acontecer de ter mais de uma. Então, a segunda. A segunda é 12x mais 12 tem que ser igual a 13x mais 12. Então, isolando o x. Então, eu tenho 12x menos 13x, que é igual a menos 12 menos 12. Então, 12 com menos 13x, eu tenho menos x. 12 com menos 12, menos 24. Como a resposta é o valor de x, pede para encontrar o valor de x, é que o x está negativo, tem que usar a mão do artifício da multiplicação por menos 1. Porque eu não estou buscando o valor de menos x, e sim o valor de x. Então, apenas multiplicando por menos 1, eu tenho que x é igual a 24. Então, aqui também, a minha segunda, eu tenho apenas uma única solução. Vamos para a nossa terceira equação. Então, 12x mais 12 é igual a 13x mais 12. Então, vocês podem observar que é bem semelhante à segunda. E a única diferença é que na segunda eu tinha menos 12 do segundo lado da igualdade. E agora eu tenho mais 12. Mas a resolução segue normalmente. Então, aqui, 12x menos 13x é igual a 12 menos 12. Então, 12x com menos 13x menos x, 12 menos 12, 0. Novamente, multiplicando por menos 1, eu tenho que x é igual a 0. Novamente, tem somente uma única solução. E agora, vamos para a nossa última. Então, a nossa última equação. Então, aqui, menos 13x mais 12 tem que ser igual a 13x mais 13. Então, a nossa última equação, resolvendo ela. Então, menos 13x é igual a 13 menos 12. 13x estava positivo, negativo, 12 positivo, negativo. Aqui, menos 13x com menos 13. Então, menos 26x, que é igual a 1. E x é igual a 1 sobre menos 26. Então, o menos 26 multiplicando passa para o outro lado a sua operação inversa, que é a divisão. E aí, fazendo o jogo de sinal, tenho menos 1 sobre 26. Também apenas uma única solução. Então, nesse caso, todas as equações têm somente uma única solução. Exatamente uma única solução. Uma solução. Né? Então, verificando a nossa resposta. Resposta correta.
Nossa próxima pergunta. Quantas soluções a seguir tem? Então, dada a equação, ele quer saber a quantidade de soluções. Ele não quer saber a solução em si. Ele quer saber apenas a quantidade. Então, vamos lá. Então, a nossa equação é 3 que multiplica y mais 41 tem que ser igual a 3y mais 123. Propriedade distributiva da multiplicação. Então, 3y mais 41 vezes 3. Então, nós temos 123, que é igual a 3y mais 123. E aí, vocês já podem observar, são iguais. Ó. Os dois lados da igualdade são os mesmos. Então, se você for encontrar a solução aqui, você já pode verificar que isso aqui vai ser 0 igual a 0. Mas aí vamos só demonstrar. Então, eu tenho que 3y positivo fica negativo, que é igual a 123 positivo, negativo. Então, 0 igual a 0. Isso significa que é uma equação verdadeira. Então, para qualquer valor de y que você substituir aqui, sempre vai acontecer uma situação verdadeira, que um lado sempre vai ser igual ao outro. Então, você pode colocar, fazer y igual a 1, vai dar verdadeiro. Y igual a menos 10, também vai ser igual a verdadeiro. Então, se substituir menos 10 no lugar do y e fazer todas as operações matemáticas corretas, você vai encontrar que é a mesma resposta dos dois lados da igualdade. Então, nesse caso, eu tenho infinitas soluções. Então, para qualquer valor de y substituído na primeira equação, eu sempre vou ter uma resposta verdadeira. A nossa penúltima questão. Então, encontre o valor de z. Então, novamente, eu tenho mais de uma variável, pede para encontrar o valor de z. Então, vamos isolar o z. Então, eu tenho que w menos 4 mais o z é igual a m z mais 17. Então, essa aqui é a nossa equação. Multiplicação distributiva. Então, menos 4w mais então w vezes z, wz é igual a mz mais 17. Desse segundo lado da igualdade não tem como fazer nenhuma operação, não posso fazer multiplicação, porque não são termos semelhantes. Então, apenas isolando o z. Então, isolando o z aqui nessa equação, wz estava positivo, negativo. Então, novamente, mz positivo, negativo. Menos 4w negativo, para o outro lado da igualdade, positivo. Troca a operação. Aqui, termo comum entre as parcelas. Então, o z se repete nas duas parcelas da diferença, da subtração. Posso colocar ele em evidência. Então, eu tenho que z vai ser igual a wz dividido por z. Fica w menos mz dividido por z. Fica m. Então, se fizer essa multiplicação distributiva, você vai voltar para a linha anterior. Então, eu só estou reescrevendo isso daqui, esse lado da igualdade, colocando o termo em evidência, o termo comum. Então, que é igual. Desse lado não tem nenhuma operação que pode ser feita, porque não são termos semelhantes. Então, eu tenho 17 mais 4w. Lembrando que termos semelhantes são aqueles termos, não vou dizer iguais, mas que possuem a mesma variável.
Aqui é apenas 17, aqui é 4W. Tá? E aí, está multiplicando, dividindo. Então eu tenho que o Z vai ser igual a 17 mais 4W dividido por W menos M. Então essa é a nossa resposta. Então a minha resposta já está falando que Z é igual. Então eu tenho que colocar apenas a nossa fração. Então vamos preencher ali. É uma fração, então está dividido 17 mais 4W dividido por W menos OM. Lembrando que as variáveis tem que ser colocado via teclado. Aqui talvez pode dar um erro se por acaso acontecer de não ter colocado o ponto da multiplicação. Mas vamos verificar assim mesmo. Ó, a resposta correta, tá? Então 17 mais 4W dividido por W menos M. Conforme nós escrevemos aqui, tá? Conforme foi escrito aqui. Nossa última questão. Quantas soluções a equação a seguir tem? Então, novamente, então eu vou isolar a nossa variável dentro da nossa equação e verificar a sua resposta. Então, é menos 6y mais 13 mais 9y, que é igual a 8y menos 3. Então, isolando o y, menos 6y mais 9y menos 8y menos 13 menos 3 com menos 13. Então, novamente, o 8 que estava positivo veio negativo, menos 8y. O 13 que estava positivo veio negativo. Aqueles termos que não foram feito nenhuma propriedade matemática, nenhum artifício, que não foi feito nada, se repete no mesmo lugar com as mesmas operações. Então aqui, menos 6y mais 9y com menos 8y. Então eu tenho 9 com menos 8 dá 1, y. Então menos 6y com mais y. Então menos 5y. Correto? Ou menos 6y com mais 9y dá 3y, 3y com menos 8y, menos 5y, que é igual a menos 16. Então, o y é igual a menos 16 dividido por menos 5. E fazendo apenas o jogo de sinal, 16 sobre 5. Não tem divisão exata, nem tem simplificação. Então, fica dessa forma. E aqui eu tenho que só existe uma única resposta para o y. Então só tem uma única solução. Então é exatamente uma única solução. Resposta correta. E aí mostra já que eu concluí a minha recomendação, né, que foi feita. Que nós podemos verificar um resumo. Aquelas palavras de incentivo, né, então comemorando. Então espero que tenha ajudado a vocês.